Fala galera, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam muito bem. Estamos de volta aí com os amigos da Eólica, com uma gravação de um episódio aqui incrível para vocês. Eu, Edgar Martins. E eu, Rômulo Salles. E antes de continuarmos, eu queria falar do evento Impulsione, que vai acontecer na Taíba. Você é nosso convidado para participar desse evento. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, curte e compartilha, porque esse episódio vai mexer literalmente com as suas emoções. Fica aí, fica conosco, e o Edgar agora vai apresentar a nossa convidada com toda a maestria. Hoje nós vamos bater um papo sobre saúde mental com ela, Jaqueline Mesquita, com 38 anos aí de experiência em psicologia. Ela é psicóloga pela UFC, escritora, mestre em psicologia, professora de psicologia, atendendo aí casais e atendimento individual aí há 28 anos, 26 anos, muita experiência. Jaqueline, bem-vinda, muito bem-vinda. Dá um oi aí para quem está nos assistindo e fala um pouquinho para a gente, um pouquinho mais, quem é Jaqueline Mesquita, a mãe, a avó, a esposa, a pergunta que o Rômulo sempre faz. Amiga. Tomei dele hoje. Ah, gente, que alegria estar aqui, muito obrigada por essa acolhida, né? E vocês falando aí, eu fico tão feliz. Quem sou eu? Nossa, que pergunta boa. Filosófica, né? Filosófica. Profunda. E extremamente especial para quem trabalha com emocional. Porque uma das nossas maiores dificuldades é descobrir quem nós somos. É verdade. Não é? É o nosso grande desafio. Até o último suspiro a gente está descobrindo quem nós somos. E temos vários papéis, né? Então você falou, quem é a Jaqueline? Eu sou mãe, sou esposa, sou avó, sou feliz, amo o meu trabalho, amo a minha família, amo os meus amores. Eu sempre digo que o meu maior patrimônio são os meus amores e o meu trabalho, porque tenho também uma grande paixão, por isso eu escolhi psicologia. Eu sou apaixonada por gente. Que coisa linda. Gente querendo ser gente. Porque a ciência, ela está riquíssima, avançadíssima, a tecnologia está bombando, está tudo muito avançado e o ser humano não quer nem se conhecer. E para você ver, né? Quando você vai ler os filósofos antigos, como Sócrates e etc., Sócrates naquela época, no livro Ética de Nicômaco, ele tem uma parte que ele fala lá de um pai ensinando um filho e fazia 3 perguntas filosóficas, né? Um é, quem é você? O que é que você, o que é que você quer ser? E o que é que você está fazendo para se tornar o que você quer ser? E eu fico pensando muitas vezes que hoje, nesse mundo de 30 segundos, como é que a gente se pergunta? Como a gente ultrapassa essas limitações que as mídias sociais estão trazendo para a nossa vida? Eu fico pensando numa frase que uma terapeuta muito especial do meu coração falou uma vez. Ela falou, você corre demais. Aí ela falou, viver mal cansa. E aquilo foi muito forte, teve um impacto muito forte na minha vida, porque eu sou emoção pura, por isso que eu fui estudar. Emoção vem de emovere, que significa esse movimento, né? E mais adiante, estudando, atendendo pessoas, crescendo, né? E vivendo muitas experiências. Eu vou fazer 63 anos, então... Jovem ainda. Em um tempo... Resolvida. Mulher que fala a idade, para mim, é muito resolvida. Jovem. Claro, eu tenho muito orgulho de ter chegado até aqui. Eu perdi mãe com 48 anos. Ela tinha 48, então... Jovem também. Muito jovem. Então, eu me acho, assim, poderosíssimo de... Assim, já é abençoada, né? Estou abençoada de estar chegando até aqui, né? Então... Esse viver mal cansa é porque a gente não para. Jaqueline, mundo, se a gente não te der as nossas paradas, a gente desiste muito fácil. Verdade. Muito fácil. Muita gente desiste muito fácil porque não para descansar, não para rever, não para ter certeza daquilo que você está fazendo. É muita insegurança, muita
parecer ser, porque não para se ver. A grandeza que a gente tem como ser humano, indivíduo que é que não se divide, que precisa estar inteiro no que faz, no que pensa, no que sente, né? E a ciência avançou e a consciência começou a evoluir agora. Então, o ser humano precisa tomar consciência, primeiro, de quem ele é, segundo, que a gente não vai estar pronto nunca, que está sempre evoluindo, e terceiro, que não tem coisa mais linda do que relação humana. É verdade. Gente, isso é demais. Relacionar é tudo de bom. A gente não dá nem vontade de perguntar, que ouvir a Jaqueline para mim é muito bom. Realmente não são palavras, né? Realmente é um conteúdo que vem e que nos ensina. Mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho na tua história, a gente vai entrar em saúde mental, vamos falar de tudo isso, mas vamos falar um pouquinho da tua história. Então você se formou lá em 86. Qual a paixão? Por que psicologia? Qual a sua paixão? E aí, como que foi se desenvolver? Você entrou na área corporativa, depois veio para a clínica. Fala um pouquinho da tua história pra gente. Tá. Eu acho que eu já nasci fazendo psicologia. Eu sou uma pessoa da área de comunicação, sabe? E relacionar sempre foi meu forte. Eu sempre estava junto de pessoas. Pra você ter ideia, quando eu ia estudar, eu botava bonequinhos. Se não tinha bonequinho, eu botava objeto, vidro seco de perfume, eu ia dar aula. Eu precisava estar conversando. Eu gostava que me perguntassem, estudar história, geografia, tudo. Tinha que me perguntar, eu gostava de estudar junto. Sempre gostei de estudar com alguém, né? E essa vontade, as minhas amigas buscavam, Jaque, o que você acha? E eu adorava aquilo, então eu me achava, né, assim. E vou fazer psicologia. Nunca quis fazer outra coisa. Assim, ou eu fazia psicologia ou eu fazia psicologia. Era o plano A. Era o plano A, B, C, D. Eu ia tentar, né? E eu passei da primeira vez, foi muito especial. Minha mãe estava com câncer nessa época, eu soube 3 dias antes do meu vestibular, e eu entrei, me formei dentro da faculdade com 18 anos, eu casei e tive filho muito cedo, né? E depois de formada, eu sempre tive uma paixão por grupo, né? Família. E aí eu disse, eu vou começar pela psicologia infantil. Começar com criança. Trabalhei no Colégio Cristo quase 3 anos e lá eu aprendi muito. E aprendi que você atender criança é muito valioso, mas é muito complicado, porque quando a criança começa a melhorar, os pais tiram. Tá bom, ele já tá bom. Quando chama que tem que dar um retorno para os pais, não concordo, ele está inventando, não sei o quê. Então, assim, foi muito doloroso e eu continuei. Eu nunca parei clínica, deixar aqui claro. Sempre foi fazendo clínica sempre paralelo. Foi a minha grande paixão foi clínica, tá certo? E aí na época, você não se forma como hoje em dia, o povo se forma, no outro dia tá dando consultório. Sei como é que pode, mas pode, né? Se acham, e naquela época não, a gente ia fazer terapia, eu faço terapia desde os 20 anos, fui fazer terapia, fui me preparar, e na escola do Cristos, eu fui trabalhar no organizacional. Hoje em dia, Jaqueline, assim, qual é a linha da psicologia que você atende? A psicanálise ou a TCC? A TCC, eu tenho estudos de TCC e a minha terapia que eu faço, minha terapeuta é TCC, tá? Mas eu trabalho com psicodrama e abordagem sistêmica. Fantástico. O psicodrama que você fala é que você traz para o cenário do seu atendimento elementos para fazer... Exatamente. Eu trabalho com música, eu trabalho com dramatização, eu trabalho com uma historinha, eu trabalho com inversão de papéis. Olha, e você falando de música, eu fiquei lembrando de uma vez que eu vi um vídeo que eu acho que foi um dos vídeos que mais me emocionaram na vida. Ele era uma senhora bem idosa, sentada numa cadeira de rodas, com Alzheimer, e que a filha, ou era o filho, colocava o fone de ouvido nela e colocava uma música de Beethoven. Acho que era a 7ª Sinfonia de Beethoven. E de repente ela começava a dançar. Meu Deus. E aí passava o vídeo dela jovem fazendo o mesmo movimento do braço.
E aquilo eu olhava e disse, meu Deus, como o corpo humano é lindo, né? Como a mente é linda, né? E é um universo muito rico. E aos poucos está sendo descoberto, mas tem muita coisa que a gente precisa valorizar primeiro. Saber que é valioso para a gente poder buscar, conhecer, né? Então, a abordagem sistêmica, ela trabalha com casais, ela trabalha com grupo. E o Jacó Oliveira Moreno, ele desenvolveu a teoria dele baseada no teatro. Fantástico. Ele começou com um casal de artistas que contracenavam e eles estavam brigados. E na época a cena era de fazer as pazes. Na cena tinha que eles tinham que fazer as pazes. E eles fizeram a força. E a Mas deu cena, certo. e a cena, né? Aí eles foram chamados e o Moreno colocou para eles assim: como assim? Aí ele disse: gente, não tem como você trabalhar se não for nessa capacidade que a gente tem de expressar, de se colocar no lugar do outro. E isso é um desenvolvimento, isso é uma evolução da gente de personalidade, né? Quando o outro surge na nossa vida, é totalmente diferente, né? Uhum. E aí, naquelas pazes, ele começou a desenvolver o trabalho dele com casais. Hoje a Jaqueline tem irmãos? Tenho. Nós éramos 6, já partiram 3, com câncer e tudo mais. E somos 3 irmãs hoje. São 3 mulheres. São 3 mulheres. As 3 mulheres fortes. E de onde é que vem os olhos claros? A família vem da onde? A família de Fortaleza. Fortaleza, é. Nós somos do Ceará. E os pais também cearenses. Os bisavós, e lá para cima, diante de Portugal, da Espanha. Né? Uma parte veio da Espanha, outra veio de Portugal. E nós somos esse misto, né? fantástico. Tão lindo, que a gente não existe. Né? Jaqueline, você falou um pouquinho da terapia, que você faz terapia, acho que acredito, há 20 anos. Você Sim. comentou, isso é algo que eu vejo como um ponto importante para a gente colocar aqui, né? Por mais que é um assunto que tem sido trazido e eu vejo que tem sido desmistificado, eu ainda acredito que tem muitas pessoas que ainda têm bloqueio com isso, né? Pessoas que às vezes pensam que, puxa, mas terapia, não sou louco. Eu já ouvi isso, é um absurdo uma frase dessa, mas eu já ouvi isso de que não sou louco para fazer terapia. Então, eu faço terapia há alguns anos também. Acredito que o Rômulo também faz terapia. Já fiz, hoje não estou fazendo, mas vou voltar a fazer. Que louco não é quem faz, louco é quem não faz. Quem precisa de terapia, Jaqueline? Quem precisa? O Moreno dizia que a gente se cura nas relações. A gente adoece nas relações e a gente se cura nas relações. Então, eu vejo que o mundo precisa parar para pensar que nós precisamos uns dos outros. Todo mundo vai a médico por qualquer coisa. Agora todo mundo é na pele. Puxa, que eu estou precisando. Né? A fachada precisa estar toda bacana. Eu faço academia e tal. Mas porque dentro... eu preciso de eu tenho que pagar o meu personal. Nada contra. Hoje o personal tá um perigo. Hoje personal. Né? Tô sabendo de nada. Mulher que treina com personal, eu não quero. Tá. Brincadeira, vamos voltar. Mas acontece, né? Essas coisas, porque é ser humano. Então, ser humano erra, né? E aí, o mundo precisa parar para pensar que se a gente não for humilde, ninguém avança. Nós precisamos uns dos outros. Verdade. Cada macaco no seu galho, né? Cada um na sua área, dando o seu melhor. Ninguém faz psicologia, só fica na psicologia quem gostar de gente. Quem tiver humildade para reconhecer a grandeza que é o nosso trabalho. Verdade. Porque você não precisa de aplauso. Hoje em dia a gente faz propaganda da psicologia, mas antes, quando eu me formei, não existia isso. Quando apareceu pessoas no jornal fazendo propaganda, nossa, conselho, o que é isso? Hoje é tão comum. E precisar de ajuda é comum, gente, é coisa de gente.
Uma vez um meu terapeuta Doido é aquele que não, que não acha levanta que a não mão. precisa que acha que não precisa, porque ele está no nível de arrogância, de autossuficiência tamanha que realmente a vida dele deve estar uma droga. É verdade. Eu queria mandar um abraço pro meu terapeuta Yuri. Acho que ele vai nos assistir também. Esse tema aqui é um tema importante. Os meus terapeutas. E dizer que uma vez ele me falou que, Edgar, se você saindo da tua casa ver uma criança que acabou de ser atropelada, que precisa de uma cirurgia Você leva. no cérebro, você vai querer fazer? Você vai querer ajudar? Pô, mas você vai saber? Não. Não. Então, aquilo, com esse tema, ele colocou para mim da importância de um profissional especializado. Então, um terapeuta, ele vai nos ajudar a encontrar uma saúde mental, a encontrar a parar as arestas, a nos melhorar, né? A nos entender. Talvez a gente nem se entenda, né? E a gente Se conhece, gente. se A gente conhecer. tem que passar por um processo de descoberta de quem eu sou. Você perguntou quem é você, né? Uhum. De quem eu sou. Eu vou contar uma historinha. Gosto muito de caminhar no Parque do Cocó, que para mim é um momento assim com o meu papai do céu, ir sozinha, olhando as pessoas, cumprimentando, dando 10 bom dias para não receber nenhum, e tudo bem, sabe? O povo nem bom dia dá, outros ouvindo sua musiquinha, respeito, mas é incrível, tão bom quando você dá um bom dia, que você recebe esse outro bom dia, né? E aí, nesse dia, não tinha quase ninguém no parque, tinha chovido, tudo muito alagado, só tinha passado por um casal empurrando um carrinho do bebê. E aí, de longe, veio uma moça e falou, Marilac! Adoro contar essa história. Marilac! Aí eu falei, essa mulher tá me confundindo com alguém. Aí eu só caminho de viseira e de óculos, eu tirei a viseira, né? Tirei a viseira e mais perto ela, Marilac, novamente. Aí eu tirei meu óculos, ela não tá achando que eu ainda sou a Marilac? Ela chegou bem pertinho, olhou com o dedo em riste e disse, você tem certeza que você não é a Marilac? E eu respondi, eu tenho certeza que eu sou a Jaqueline. Gente, aquilo pra mim, eu tava falando pra mim. Foi tão especial. A gente precisa saber quem nós somos. O mundo está cheio de gente dizendo quem nós precisamos ser, o que nós precisamos fazer. E a gente não se pergunta se a gente deseja aquilo, o que a gente quer para a vida da gente. Nós somos seres de escolha, por isso precisamos de terapia. Mas precisamos escolher e se conhecer. Uhum. E hoje não, a gente não tem muita, não vou falar desculpa, né? Mas assim, eu vejo que a Hoje a facilidade hoje, depois da pandemia. Depois da pandemia, como que foi esse aumento de atendimento online? Como que está sendo isso? Bom, desculpa, tem alguma restrição no online? Ou não? Você acha tenho. Eu atendo pessoas fora do Brasil, aqui, que moram no interior, moram aqui perto, tá? Que nem sempre, quando estão aqui, a gente atende no consultório. É essencial. Porque é essencial, é fundamental o olhar, é fundamental o abraço, a acolhida, o olhar, como é que você está e a pessoa parar para se ver. Esse momento é seu, então é muito especial o presencial. Eu senti muito, mas eu me surpreendi. Eu tenho grupos de mulheres que foi formada em 2019 e a pandemia chegou. E esses grupos de maturidade emocional, eles são de várias idades. Tem as 30, 40, 50, 60, 70. Essas 70 me seguraram. Eram as que mais precisavam naquele momento. E elas se dispuseram a aprender e entravam na internet e até poesia online aconteceu. E eu não gostava. Isso na pandemia. Na pandemia. Então a gente, nem sempre a gente vai poder fazer o que a gente quer. Tem coisas que a gente precisa fazer que precisa ser feito. Tem que ser feito. Que tem que ser feito. Né? A injeção no filho que você não quer dar porque vai doer, mas se não tomar aquela injeção, a doença vai progredir. Não dava para dar um abraço, mas algumas palavras. A gente ria muito. Aí eu dizia, hoje é dia de café, todo mundo com a sua canequinha, tomando café, e elas me incentivaram.
Algumas pessoas que eu já atendia, não, online, não, pelo amor de Deus, olha, no dia que passar essa pandemia eu sou a primeira, mas não dá. Ai, quando foi 1, 2, 3, 4 meses, Jaqueline, eu quero online. Tem que ser, se só tem esse jeito, eu quero ser. Muitos continuaram online? Sim, a meu contragosto. A contragosto ficaram preguiçosas de ir Mas no dentro da consultório. nossa realidade, isso é uma coisa boa, né, Rômulo? As equipes às vezes estão muito tempo em campo, não só Várias na parte de áreas. reparo de pá, mas a Tem o construção de um parque eólico. Tem os seus pontos positivos, mas tem os seus pontos negativos. Porque né? perde. Porque o contato humano, um Tem- abraço, É, um abraço não tem de preço, né? 30 segundos, ele libera ocitocina. Uma palavra de encorajamento não libera. Não, libera. Entendeu? Então, assim, nós perdemos. E gente precisa de gente. Não tem Mas como. às vezes a pessoa que está numa cidade afastada de tudo, como Caiçara do Norte, São Mas Bento do aquela Norte, história, só tem esse jeito. Se É. só tem esse jeito, não vamos deixar de se ver? É melhor né? o feito Do do que que o o perfeito não feito. É melhor o feito do que o perfeito. não feita ainda. E o não feito. Então, eu acho que foi preciso, não era bom, não é o ideal. Não é. O ideal é. Mas é uma solução Mas paliativa para um solução momento de. paliativa. Sim. Uhum. E elas foram impressionantes como elas tiveram abertura. O grupo está com 5 anos, gente. E a gente se reúne de 15 em 15 dias. Precisa ver o grupo como é lindo. E os outros Pois é. grupos de todas as idades. É muito lindo. E a gente se reúne e é tematizado de acordo com a vida, com a história de vida delas. É isso. Se a gente voltar um pouco para esse profissional que está longe da família, ou essa pessoa que quer entrar nessa área, que vai ficar longe da família, né? Eu vejo que a saúde mental é algo muito importante para todos nós, mas com certeza para essa pessoa que ela vai estar longe daqueles contatos afetivos. O que você diria para essa pessoa? O que você tem a dizer para quem está nos assistindo, que está nesse quadro? Eu diria que foi escolha dela. Você está escolhendo trabalhar em algo que vai te dar muita coisa boa. Então vai valer a pena, não importa o que você tenha que passar. Não se perca de você. Vai caminhar, vai fazer meditação, aprenda a fazer meditação. Vai ler, vai sossegar, Vai estudar. vai estudar, vai se aprimorar. Tá? A Vai internet gastar tempo traz com pra aquilo você que traz um retorno a longo prazo. gastar tempo, viver o seu tempo com coisas que vão te trazer coisas boas. Então a gente vai ficando pobre quando a gente para de ver a riqueza que nós temos. Aí a gente vai empobrecendo. E aí, quando a gente está longe dos nossos, nossa, que saudade! Chega em casa, Aqui, ó. você vai lá, esquece o celular e mata a saudade mesmo. Não é? A gente só valoriza, parece que precisa perder, precisa ficar longe para a gente poder valorizar. E aí eu vou trazer um aprendizado que eu aprendo muito com as minhas filhas e com a minha esposa. Aliás, é a minha melhor universidade. Nossa, E uma vez conversando com a Bebel e com as meninas, e eu escutei uma coisa que mexeu e hoje em dia eu tento aplicar, que ela disse assim, amor, não importa a quantidade de horas, importa se você está aqui. Qualidade. Se você está isso aqui, aqui é tempo de qualidade, e não é tempo, né? Mas eu queria voltar, porque até agora eu tô lembrando da história da Marilac. Ai, da Marilac. Ah, Eu esperei o Edgar perguntar, eu disse, vou guardar essa pergunta para daqui a pouco. Da Marilac. Primeiro porque a mamãe chama-se Marilac. sei. Quem? A minha mãe. A sua mãe é a Marilac. Um abraço pra dona Marilac. Pai do céu. Beijo, mãe, te amo. Foi que ele ficou preso. Será que ela confundiu a senhora com a Com a dona mamãe. Mas não era. Não tinha dos olhos idade. claros, né? Não tinha idade de ser Marilac. Mas deixa eu dizer assim. Sua mãe, ela era uma menina, uma garota de 20. Não, mamãe tem 77. Então, Ela não tem como. Mamãe tem 7. E o nome não é nem de garota, né? O Marilac não é o nome de geralmente é um nome mais- comum, né? Assim, não é o nome comum, realmente não é o nome Não comum. tem como. Mas o que mais mexeu comigo quando você falou essa história é justamente os rótulos. sim. E quando você falou, né?
Não, meu nome é Jaqueline. E aí depois você disse assim, só que durante uma vida, várias pessoas querem te chamar de outro nome. Você não falou com esse termo. E me fez refletir que, infelizmente, muitas vezes nós estamos aguardando o que os outros têm para nos dizer ou têm como nos chamar. E não estamos preocupados em dizer quem realmente nós somos em essência. E aí a minha pergunta é, como fazer com o ser humano com que todo dia ele se autoafirme como quem ele é e o que ele nasceu para ser? Ame. Ame. Ame a si mesmo, ame ao outro, O outro. amar o próximo como a si mesmo. Você só consegue amar o outro se você estiver se amando. Então, no momento em que você responde, se eu te chamar de João, João, aí você vai falar o quê? Não, meu nome é Rômulo. Meu nome é Rômulo. Eu sou o Rômulo, não me chama de João. Né? Então, essa questão da nossa identidade, ela é fundamental. Isso é de pequenininho. Seus filhos estão pequenas, é de pequeno. É só ama. Sou mãe e sou avó, então assim, mamãe tá lá no quarto brincando, tá lá na varanda brincando com os brinquedos e tudo. Mãe, coisa linda, você entra em casa, é mamãe. Se entrar mamãe e papai, ela chama, ou ele chama mãe. Hoje em dia, você tem recebido pacientes com distúrbios de identidade, sem entender o que eles são, às vezes até porque não foram validados na sua infância, Com certeza. ou por uma ausência paterna, ou por uma ausência de direcionamento. Com certeza. Isso é comum? Isso é o que leva as pessoas para o consultório. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é o medo no corpo. Ele é o medo que aparece no corpo. Aí você pergunta, medo de quê? De ser. Medo de ser quem eu sou. Medo de errar. Será que dá certo? Aí cria um monte de expectativa. Tá certo? Aí quando ele para e diz, mas eu sou o Rômulo. Rômulo, eu estudei para fazer o que eu estou fazendo. Eu me preparei. E isso é construído na sua identidade. Né? Então, uma pessoa que teve falhas e faltas na infância, isso vai impactar na adolescência. O cérebro da gente, a última coisa que desenvolve é o pré-frontal, que é exatamente a capacidade de prospectar, de fazer planos, de futuro, né? Criança, ela está 2 horas, 3 horas dentro do carro, fazendo uma viagem, está perto. Faltou meia hora. A minhas filhas... Falta meia hora. Papai, De 5 minutos. que passa. É a próxima palavra. Nós estamos perto, falta 30 minutos. Tu lembra só do Shurek, né? E demora, não é? Então, assim, essa falta que faz na infância, que faz na adolescência, as pessoas chegam na adolescência, que é onde ela começa a pensar, a se organizar no mundo, né? Ela não teve esse apoio. Aí ela entra na vida adulta sem orientação. E aí... Eu tenho visto ao longo dos últimos anos um afastamento da ciência e da espiritualidade. Né? Assim, nós tínhamos a ciência bem próximo da espiritualidade e de repente a ciência começou a ir para um viés e a espiritualidade permaneceu onde estava. Você acredita que hoje em dia é importante conversar com seus pacientes, até nas suas terapias em conjunto, estimular a espiritualidade desse ser humano, para que ele possa se conectar com Deus, com seu eu mesmo, entendeu? Para entender realmente de onde ele veio? Eu falo de Deus o tempo inteiro. Fantástico. Eu falo de Deus o tempo inteiro nas minhas ações. Eu falo no meu comportamento, no meu acolhimento, no carinho que eu trato, tá? E a ciência sem consciência não vale de nada. Tem gente que sabe muito, mas não sabe usar. Porque não tem nem consciência da importância daquilo. Tá certo? Então, a ciência, ela vai continuar. Ela vai continuar.
Nós é que precisamos evoluir, porque o cérebro humano não acompanhou. Não acompanhou. Nós não fomos feitos para levar a vida que a gente leva, não. O cérebro não aguenta. É excesso de informação. É pouco sono. Entendeu? O preço chega, né? O preço. A conta chega, meu amigo, numa hora, né? Então Deus, a espiritualidade, pelo fato de nós vivermos num mundo muito material e materialista, é tudo, né? Você tem que mostrar. E eu estar aqui, estarmos juntos aqui, você acha que é por acaso? Não. Não é por acaso. Não é. E nada é por acaso. Eu não acredito. Eu acredito que o nosso movimento, a gente faz o movimento, Deus põe. Uma grande amiga que a gente fala, a gente se dispõe, Deus põe. Boa, Então, a gente se dispõe, Deus põe. Porque todo o meu trabalho dentro das organizações, todo o meu trabalho no consultório até hoje, é a gente se desacomodar. A gente fala muito de zona de conforto, mas a gente adora conforto. É muito bom. O problema é que é bom, mas não é saudável. Você dá uma vida totalmente confortável para os seus filhos, não ensina eles a plantarem, como é que vai ser? Até o próprio cérebro, ele funciona pela trilha mais econômica, né? Para gastar menos. Para gastar menos. Se não fizer uma trilha diferente, ele vai ficar só ali. Só ali. Então, o impacto que o novo tem na vida da gente é muito especial. Por isso que pessoas, não tem coisa mais linda e de novidade maior do que ser humano. É muito interessante porque não tem fio de cabelo igual, não tem uma impressão digital, nós somos tão únicos. E quando a gente descobre isso, o nosso valor, independente de quem somos, do que fazemos, de onde viemos, o importante é quem somos e para onde nós estamos querendo ser. Né? Doutora, mas a minha história, sim, a história é transformada. Né? Eu fiz um grupo nessa semana que foi gente curada, eu recebi um post na minha terapeuta, gente curada vira a página. Aí no final do grupo teve uma participante, né, uma paciente olhou para a outra e falou assim, olha, você estava querendo arrancar a página, não pode. Você estava querendo apagar. E gostei dessa frase. Gente curada vira a página. Gente curada vira a página. Então, o que é virar a página? É continuar escrevendo a história. Porque o que eu fui até hoje, se eu me dispuser, me conscientizar do que eu preciso mudar, é daqui para frente. E o que foi até hoje trouxe até aqui, né? Isso. O que eu quero. O que eu quero. Preciso de quais ferramentas para me levar até lá? Para me levar até lá. Então, eu não posso, com o eu que sou hoje, culpar o eu do passado que não era que... Parar na culpa, no remorso. Então, a culpa é do perfeito, do perfeccionismo. Isso atrasa a vida da gente. E quem não vai para terapia... normalmente sofre de perfeccionismo, porque ele vai chegar lá e o terapeuta vai conversar e ele vai descobrir que ele não é essa oitava maravilha do universo, que as dificuldades que ele está tendo não é por causa do papai, por causa da mamãe e por causa da vida que ele teve, sempre não. É o outro, né? Sempre é o outro, né? Almir Klink, numa palestra que ele veio fazer na FIEC aqui nos anos 90 e contando como é que tinha sido a travessia dele, né? Ele disse, oh meu Deus, perguntaram para ele, qual foi o momento mais difícil? Ele respondeu, o momento mais difícil foi quando eu me lembrei que eu estava sozinho, que eu não tinha quem culpar. Era alguém para dizer, cara, puxa aí a vela. Se desse errado, eu tinha que ser responsável. Né? Então a gente está sempre culpando o outro e não descobre as suas próprias ferramentas. Cada um vai fazer do seu jeito, do seu tempo, da forma que pode. Né? E essa autoexigência que a gente tem, a autocobrança muito grande desse mundo de hoje, a gente precisa parar para se respeitar. E a gente faz isso com os filhos. E essa terceirização de culpa, ela é muito presente no mundo corporativo. Nossa. De gestores, quando estão posicionados... Passar os culpados direto. E não tem a humildade de se olhar. Não vou dizer nem se olhar e dizer assim, rapaz, tudo que acontece abaixo de mim, eu sou responsável.
Não, e até, Rômulo, também no nível operacional. Você é líder. Até no nível operacional. Eu não cresci porque a empresa é ruim. Assim, eu vejo a gente responsabiliza o governo, o chefe, o funcionário, mas a autorresponsabilidade, né, às vezes... É isso, é a história da Clarice Lispector que ela fala, né? Ser feliz é muita responsabilidade. Nem todo mundo tem essa coragem. Então, a coragem, a esperança e você estar se ajustando à realidade, ele é o tripé da maturidade. E quando a gente fala maturidade emocional, não existe o emocional sem o pensar. Porque eles levam a gente a se comportar. O meu sentir e o meu pensar, eles estão interligados o tempo inteiro. Um alemão que escreveu um livro, O Erro de Descartes. E nesse livro é muito interessante que ele prova por A mais B. Esse livro já é um pouquinho antigo, mas a neurociência ainda estava começando, né? E ele prova por A mais B que o cérebro não funciona sem emoção. Não funciona. É mover, é o que nos move. Agora, ela nos move tanto que se você não parar para pensar e você não aprender a pensar, meu amigo, ela toma de conta. Mas eu penso até a emoção correta, né? Sim. Eu lembrei agora de um estudo que eu li há pouco tempo, falando de inserções que provocam uma sinapse que levam ao aprendizado, né? Sim. Que um ser humano normal, em um estudo cognitivo normal, são 400 inserções, 400 necessidades de repetições para ter um aprendizado. Quando você faz isso de uma maneira lúdica, nossa, com emoção, reduz para 20 e o aprendizado é consumado. Então, assim, certeza. É fantástico. Isso. Você produz os hormônios corretos para que aquele conhecimento seja sedimentado em um tempo menor. Então tá aí a importância do lúdico, e você trouxe o neurodrama, o psicodrama, né? Então assim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Rir é preciso. Foi o cara que escreveu um livro agora há pouco sobre o humor. É muito importante na vida. Importante na vida dos casais. Vai ter uma oficina dos casais que é humor e amor. Humor e amor. Amor sem humor não tem graça. Quando a gente fala de graça, você se lembra de quê? De Deus. De Favor imerecido, né? É lindo demais, né? A gente não merece nada, a gente dá tudo e recebe tudo, né? Começando pela saúde da gente. E saúde mental é saúde, gente, não é só mental. Porque um mental ruim, ele abala tudo. E graças a Deus o corpo fala. Uhum. O corpo fala e avisa você que você não está bem. A gente vai lá na drogaria, na farmácia. Vocês já viram Fortaleza como tem farmácia? Demais. Gente, parece pulga. Onde você se vira tem farmácia. E tudo é remédio, e tudo a gente corre para remédio. E agora, com tanta gente ansiosa, pelo amor de Deus, parem essa medicação. Vamos encontrar outras formas de lidar, porque a medicação, coitado do cérebro, ele para. Vamos para a farmácia interna, né? Vamos fazer uma terapia. Produzir serotonina, produzir dopamina. Vamos produzir a oxitocina. Temos hoje, inclusive, algumas empresas que trabalham com exercícios do cérebro, né? Temos aqui o Supera, um abraço para a Selma do Supera. Um trabalho lindo. Um trabalho lindo. Várias pessoas que passam por mim, eu mando para o Supera. Vou trazer a Selma qualquer dia para entrar. Né? Essa história, gente, o idoso, ele está sendo assim, o povo não quer ficar idoso, né? Não quer ficar idoso. E é tão difícil olhar assim, já sou uma idosa, né? Mas no dia que eu fiquei, no outro dia eu estava lá no Rio Mar, pegando a minha carteirinha. Não teve problema com isso. Não tem problema com isso. Nossa, quando eu fiz 49 anos, eu fiz uma reunião bacana, festejei bastante com as minhas amigas, todas as pessoas que eu amava.
Gente, foi aí todo mundo achando que era meus 50 anos. Eu digo, não, é só no ano que vem. Mas por que tu não deixou para fazer? Eu digo, não, sei lá, seu cheiro. Vamos comemorar, né? Aqui em 49, porque já é de bom grado Coisa boa. de vida. Você tinha um motivo de sobra para fazer essa comemoração, né? Porque você tinha um lastro emocional. E Que para você foi um presente já de Deus, olha, eu já sou presenteada. com a Chegar. minha vida, né? Então a vida é o nosso maior presente. Nós temos grandes patrimônios a cuidar, né? A natureza, que a gente não cuida. Começa pela nossa natureza humana. A natureza que a gente não aproveita, né? Hoje vocês trabalham com a natureza, Sim. né? Muita terra, o mar, o vento. O vento fala muita coisa, gente. Ele traz, ele leva, e o vento levou, e o vento leva, e o vento traz. E um calor horrível que a gente está vivendo, quando tem uma brisa, é muito gostoso. Assim são os momentos bons na vida da gente. Já passei calor em muita cidade, mas Umas Fortaleza é um calor com brisa, né? Um calor com É vento. porque tem aqueles 3 aerogeradores na beira. Vamos lá, eu queria falar um pouquinho de algo que eu vivenciei, assim, acompanhei funcionários, amigos, se perdendo em alguns pontos, né? Então, às vezes a pessoa fica longe da família, fica longe da base, né? Algo mexe com ela e ela busca no sistema de recompensa se saciar de alguma outra maneira. Então a gente vê pessoa entrando em alcoolismo, em problema com droga, em pornografia. Então assim, eu tenho certeza que essa informação a gente não sabe nem onde vai chegar, mas talvez essa informação precisa chegar em alguma pessoa. Então essa necessidade, essa busca, como que a gente sacia em primeiro lugar, e para quem tá nessa dificuldade de entrar, não, ele precisa de dopamina, ele quer sentir um alívio, e como sair, se é possível sair. Tá, é possível sair, desde que a pessoa busque a forma correta de sair, porque o que a gente vê hoje, a história da medicação é uma coisa muito séria, né? Compulsão é coisa séria, com impulso. Eu não faço pensando, eu não faço refletidamente. E o ser humano, quando faz tudo por impulso, é igual um bicho. Então, a compulsão é um fazer sem parar para pensar, né? E às vezes até para pensar. Eu fumei, eu parei de fumar 20 anos atrás. E eu vi minha mãe morrer de câncer, fumante. Meu pai morreu de câncer, ex-fumante. Meu irmão, aos 52 anos, fumante. E foi aí que eu fui parar de fumar. Eu parava para pensar, Edgar. Eu dizia, nossa, como o cigarro faz mal. Olha o que fez com a minha mãe. Olha o que fez com meu pai. O que fez com meu irmão. E eu, até que chegou a consciência, que é o acendendo a luz. Quando acendeu a luz, virou a chave. Aí eu disse, eu vou parar. E eu parei. E nunca mais. Então, o que eu fiz? Nunca mais eu peguei num cigarro. Pegar. É uma decisão. Já que passa que é uma decisão de se curar. E o que faltava? O que eu precisava daquele cigarro? O que me levava àquilo? E aí eu descobri. Eu fui ver que vazio era aquele, né? E uma compulsão, ela leva a outra. Às vezes a pessoa deixa uma para ir para outra. Tem gente que é viciada em chocolate, tem gente que é viciada em comer, né? Em açúcar, doce, e bebida, droga, remédio, sexo. Tem muita compulsão. Não sei se vocês já ouviram falar dos alcoólicos anônimos, né? Os alcoólicos anônimos, eles, Bill e Bob, eles criaram os 12 Passos em 1937. E foi uma longa jornada para
criar aqueles 12 passos, que é fantástico, gente. É puro Inclusive- Deus. Inclusive, aqueles 12 passos também são usados em comunidades terapêuticas, eles são. Unidade terapêutica para tudo, para todo tipo de disfunção, existe grupo. Gente, são mais de 40, de 240, 250 grupos que usa o alcoólico anônimo, neuróticos método, anônimos, como método. Eu fico fascinado. Cura, é um método de cura. Então, assim, o viver hoje, só por hoje. Eu fico fascinado com essa. Você comentou sobre. Você percebeu que era algo que fazia mal, claro, é algo que era divulgado, né? Você viu na tua família, não era algo só da televisão, você viu bem próximo de você, mas levou um tempo. Como que é essa luta para quebrar o padrão? Porque é um alívio. Quem fuma, quando você vai fumar, na hora que você fuma, você sente aquele falso bem-estar por conta do que, né, aquele vício te traz naquele momento, ou quem usa pornografia. Então a dopamina que você recebe com aquilo, né, faz um alívio, traz um benefício momentâneo, né? Porque ele ocupa um espaço que estava vazio. E eu descobri que vazio que era. Não, é só de vez em quando. O vazio está sendo, o cérebro está registrando. Tá certo? Então, quando você tira um e põe um remédio, seu cérebro fica, sabe como? Vagabundo. Vagabundo. Substitui. Ele não funciona mais. Por quê? Porque só funciona se der. Quando era o álcool, não, uma cerveja não dá, 10 cervejas não é suficiente. Não. Bebida muito fraca e passa para o mais forte, tal, né? E aí, se não parar, Edgar, quando você tinha feito essa pergunta, se não parar, o cérebro não absorve outra coisa. Ele vai pedir. É doença, é considerado. A Organização Mundial de Saúde, nos anos 80, já definiu como uma doença. E essa doença a gente precisa parar. Como que parar? Parar o uso. Aí as pessoas correm para o psiquiatra dá uma medicação, aí substitui. Tá certo? E quando substitui, o cérebro continua preguiçoso. Ele não vai produzir. Quando para, ele passa por aquele período de abstinência. Que é difícil, né? Que é muito difícil, mas já conheço muitas pessoas, né, que conseguiram, E você é famílias e testemunho vivo, famílias, e eu sou testemunho, né? E assim, foi difícil? Foi, mas eu me esqueço, não sei, não sei nem por que eu falei isso hoje. Porque alguém precisava escutar isso. ouvir isso Alguém aí. precisava escutar, obrigado. É verdade. Alguém precisava escutar Alguém isso. precisava escutar que não é por acaso, nada. E a gente precisa parar. O mundo está enlouquecido com essas drogas, gente. E as sintéticas. Você as falando aí, piores. eu vi um documentário uma vez que eu achei bem interessante, ele falando do vício, né? Primeiro, a empatia. Olha, não tem como você olhar para um viciado sem empatia. Porque aquele cidadão, ele tem uma dor. E aquela dor é atenuada por aquele vício. E aí ele disse que é tão forte fisiologicamente que é como se fosse duas coisas que se encaixam perfeitamente em nível cerebral hormonal. Eu tenho uma necessidade e é só aquela molécula, aquele elemento que vai suprir aquela carência momentânea. Sim. E a única maneira de vencer isso é você matando de fome, que seria eliminar. Eliminar. Ah, mas é muito brusco, precisa ser, porque o cérebro não adianta. Tem que parar o uso. E na hora que para, pode ser feita alguma coisa, porque o cérebro dele vai pedir, ele vai querer. Então, quando ele para, que ele resolve parar com aquilo, gente, é sexo, é qualquer coisa. Né? É o comer compulsivamente, é o fazer as coisas por impulso, a gente fica animal.
E o instinto, o Freud já foi extinto há muito tempo. Nós Sim. somos seres pensantes, nós somos ser de escolha, né? Então, a coisa mais linda que existe para mim, como ser humano, é a minha capacidade de escolher, porque é isso que me faz ser responsável por quem eu sou, pelo que eu faço. Se eu não escolher, alguém está escolhendo por mim. É verdade. Eu vejo que, não sei, queria te ouvir sobre isso, né? Muitas vezes as pessoas fogem do lado espiritual. E eu acredito que nós somos seres espirituais. Sim. E quando nós não preenchemos esse lado espiritual e a gente busca se resolver, se completar, vou usar essa palavra, se completar num relacionamento, num vício. Às vezes tem pessoa que não consegue ficar sozinha. Ou ele tá com a namorada, ou ele tá com não sei quem. Não, eu tô sozinho, eu vou pra onde? Não consegue. Então, assim, eu sinto que esse vazio, eu não sei qual a tua fé sobre isso, mas é a necessidade que nós temos de Jesus Cristo. Sim. De completar nossa vida espiritual, de estar próximo de Deus, aquele que é o nosso Criador. Mas queria te ouvir sobre isso. Isso. É assim, Edgar, o peixe ele não conhece a água, porque ele está dentro. Tá certo? Na hora que ele sai, ele sabe que aqui não é o meu lugar. Assim somos nós sem fé e sem nenhuma crença espiritual. É como se a gente precisasse sair, algo acontece, Deus fala de alguma forma, vem. Nós somos escolhidos, querido. Quem acredita de fato, quem é tocado pelo Senhor, são as pessoas que de fato saíram, né? Fizeram movimentos, a vida deu oportunidade. Quantas oportunidades a gente tem de encontrar o Pai do Céu? Quantos chamados nós temos? E o que a gente faz? Né? Quando a gente vê quanto tempo a gente perdeu. Então, quando uma pessoa encontra Jesus e diz, meu Deus, por que eu não vim antes? Por que não foi antes? Tem a hora. Porque ele prepara quem ele escolhe. Até para chegar perto dele, ele já prepara. Porque é só você dizer eu quero. E na hora que você diz eu quero, ele diz vem. Do jeito que você tiver. Do jeito que você tiver. Do jeito que você tiver. Sujinho como você tiver. Então, Pode vir que eu te lavo. Né? Aí falam assim na psicologia, né? Você vai para congressos, assim, é muito comum as pessoas que têm Jesus. No consultório você fala? Eu falo. Qual o problema? Não, eu não quero religião. É escolha. Mas eu não vou negar. Eu sou cristã. As pessoas sabem que eu sou cristã. Porque cristão a gente sente pelo cheiro. E assim, eu A luz que brilha diferente. Eu particularmente acho importante esse posicionamento, principalmente pelos princípios. Verdade. Que são princípios que norteiam a nossa existência. Se você for atrás dos princípios que norteiam a sociedade e fizer uma comparação para os princípios que norteiam a comunidade judaica cristã, eles são muito próximos. Sim. Chegam até a se confundir em algumas situações. Isso eu estou falando de uma sociedade alinhada, ajustada e etc. Não estou falando de uma turba, de uma coisa caótica. Estou falando de uma sociedade alinhada. E, assim, mudando de assunto, eu estava vendo aqui uma pergunta que eu tinha anotado. Nós, como gestores, como a gente consegue, quais são os sinais que podem indicar que um colaborador pode estar passando por um sofrimento emocional? Vou dizer por quê. Quando a gente vai fazer um documento de preenchimento, inclusive ontem eu falei em sala de aula com os alunos, falei sobre isso. Quando a gente vai preencher um documento chamado Análise Preliminar de Risco, lá a gente pontua todos os riscos ambientais, às vezes riscos físicos, riscos químicos, etc. E lá tem uma única pergunta. No gerenciamento de projeto?
Nós Também. trabalhamos. E lá tem uma única pergunta relacionada à parte emocional. E a pergunta é: você está bem? E eu acho uma pergunta tão generalista, tão sem profundidade, porque que eu nunca escutei o não. Sempre eu escuto sim. Sim. Uhum. E aí ontem eu estava em sala de aula e perguntei: vocês já deram sim querendo dizer não? E assim, quase que 60% da sala de aula disse sim. E por que você disse sim? Então assim, como... Será que essa pessoa vai querer ouvir que eu não estou legal? Então é como você está? Até porque a gente ouve todo dia, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Às vezes o cidadão está estraçalhado. Como é que você está? Você não tem interesse, Aí né? a pessoa, tá tudo bem. Olha para as pessoas, olha no olho. É. Então o gestor, ele precisa ter mais atenção. Gente, estamos muito desatentos, muito distraídos, a gente não olha. E assim, que é coisa mágica para dizer como é que a gente só prestar atenção, olhar para as pessoas de manhã quando chegar, antes de ir embora. Fica atento, presta atenção, as pessoas falam com o corpo. É verdade. Cabisbaixo, isolado, pessoas começam a se isolar, a pessoa não ri mais, ela fica diferente. Você observa a sua mulher, né? Quando ela não está legal, Sim. você sabe logo. Você olha seu filho, você sabe logo que ele Você não está pergunta, bem. amor, tá tudo bem? Claro que ela vai dizer tá, Ele né? tá dizendo assim, como é que você tá? O que que tá pegando? É outra coisa, né? O que que tá pegando? Como é que você tá? Como você está? Eu quero saber de você. Então o gestor precisa, o outro precisa saber que tem alguém que ele vai poder falar. Que ele pode contar. Pode contar. Nas empresas as pessoas, ai, tudo bem? Nem para. Dificilmente. E vai dizer que não tá. Rapaz, peraí, só um pouquinho, eu tô cheio de, eu tô aperreado, eu vou entrar numa reunião, Já pensou mas depois a gente conversa. Já pensou se todo mundo que a gente perguntou se tá bem hoje parasse pra contar? Às vezes é tão automático. É que às tão vezes... automático, então eu tenho que perguntar pro outro com respeito. Como que você tá? Porque eu preciso de tempo. Porque eu sou gestor. Eu tenho tempo para outras coisas. Por que eu não tenho tempo para o meu funcionário? Aí basta que você, uma vez, falava isso tanto nas empresas, basta que você uma vez considere aquele cara como um ser humano que pode ter problema que nem você, tá? Tudo muda. Hoje nós tivemos um caso assim na equipe. Foi, né? Hoje um funcionário nosso, que é supervisor, ele percebeu que alguém da equipe não estava bem. Ele falou comigo bem cedo. Ele falou, Edgar, eu dei bom dia para ele quando ele entrou no carro, né? Quando eu encontrei ele, tá tudo bem? Não, tudo bem, bora, tá. Só que eu percebi que não estava bem, Edgar. Eu percebi. Ele não reclamou, ele não falou nada, mas na hora que a gente chegou no projeto, eu olhei para ele e falei, cara, tá tudo bem mesmo. Aí o funcionário abriu a situação que estava acontecendo. Então é um funcionário que está se recuperando de uma doença física e ele realmente não estava numa situação boa, né? Então, assim, essa percepção, né? Mas a gente só percebe se a gente prestar atenção. Ninguém olha mais para ninguém, gente. Nós estamos andando na vida. Eu te falei da caminhada no parque. Uhum. Eu dou bom dia, eu faço igual o chinês. Não recebe muitas respostas. Se eu deixo o meu com ele, se ele é tão pobre que ele não tem um bom dia para me dar, Tá tudo bem. tudo bem, eu deixo o meu com ele. Mas é como se você estivesse o tempo todo entrando no elevador, você já viu? Não entra de sapato feio, porque a primeira coisa que o cara olha é o seu sapato. Ninguém olha as pessoas. E agora não precisa, né? Porque a gente entra, não quer nem cumprimentar, a gente pega o celular. Pronto. Bate foto. Então, essa questão do celular, ela já tá batido a gente falar nisso, né? Mas ela come a nossa atenção. Ela desfoca a nossa atenção, né? Tem um curso da Lucilena Galvão de organização do tempo, que foi muito legal, eu fiz, e ela fala dos ladrões do tempo.
Tem muita coisa que rouba o nosso tempo. Você quer ter tempo para seus filhos, você quer ter tempo, né, para sua esposa, você quer tempo para o seu lazer, mas rouba. Fim de semana fica muito pequeno porque a gente faz muita coisa que nem quer fazer. Se envolve em coisas, não delega outras coisas para passar o tempo, para viver o tempo, não é? Tempo perguntou por tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu por tempo, eu tenho quanto tempo o tempo tem? Tempo, gente, já passou. Quando você viu, já passou, né? Então, esses ladrões da minha atenção, eles me roubam tempo, que é precioso. Hoje eu estava meditando Esse tempo sobre que isso. você perde dando atenção ao seu funcionário, você ganha É. muito. E as pessoas sentem quando é verdadeiro. Nossa, e Sabe, sentem quando é verdadeiro. Quando o líder demonstra aquela preocupação genuína com a pessoa mesmo. Com certeza. Com o ser humano. Com o ser humano. Você falou, eu acho que foi o Edgar que fez essa pergunta, falando sobre ansiedade e depressão, né? E hoje eu estava meditando sobre isso. O ser humano, quando ele está ansioso, ele está com excesso de futuro, né? Quando ele está depressivo, ele está com excesso de passado. E se ele vive nessa dicotomia, cai lá, ele deixa de receber o presente. Uhum. Porque ele está sempre caminhando, querendo resolver o que 80% das vezes nem vai acontecer. E eu percebo nitidamente, como você falou, né? A ansiedade é o medo instalado. Todas as vezes que eu já me senti ansioso, os meus sentimentos, as minhas emoções, todos coadunavam para uma situação de medo. Sim. Era um ataque pneia, era um batimento cardíaco mais acelerado, era muitas vezes uma pele seca, fria e pegajosa, entendeu? Que são todos os sintomas de uma pessoa em uma crise ali de medo. Impressionante. E eu vi que todas as vezes que eu consigo voltar é quando eu autoafirmava. Meu pensamento é puro, meu pensamento é nobre, meu pensamento é excelente, meu pensamento é de boa fama, eu só penso coisas boas. E aí parece que voltando, tomando consciência, e de repente eu estava no presente de novo. Eu me vi em tudo que você falou aí, porque muitas vezes o meu pensamento era, não, isso tudo não pode nem estar acontecendo, talvez isso tudo na realidade nem vá acontecer, eu tô com essa preocupação toda à toa, então calma, e pra gente ir se acalmando, tem algum exercício, tem algo para a pessoa sair desse momento de ansiedade? Claro que tem. Você está respirando? Porque você está vivo. Estou. Tá certo? Uhum. Então, a gratidão por estar vivo. Primeiro, a ansiedade, ela é a manifestação física de algum medo que você está naquele momento, né? O que o medo faz com a gente? Ele paralisa. Duas coisas acontecem no cérebro: a luta ou a fuga. Ou congelar. Ou paralisar. Então, o medo paralisante, ele é o pior. Ele é o pior. Eu sofri um acidente muito sério, eu fiquei 6 meses em cima de uma cama. Quebrei fêmur, todas as pernas, pé, dedo do pé. Eu fiquei engessada, né, até aqui, durante 6 meses. E ganhei até um apelido de ponto e vírgula, porque uma perna dura e a outra fazia assim, ponto e a vírgula. Passei muito tempo para me recuperar. Os amigos. Essa aí é raiz, né? Se fosse outra... Assim, aí depois desse acidente, demorei muito a me recuperar, e já recuperada, eu comecei a dirigir com 18 anos, né? Uhum. Tirei carteira, toda lá feliz. Ah, isso foi antes dos 18? Eu era garota, 14 para 15 anos. Uhum. E aí, com 18 anos, eu fui aprender a dirigir e tal. Gente, eu levei um susto no trânsito. Paralisei. Eu não conseguia sair do canto. Nossa, que é isso? Não sei o que. E aí, na época, uma pessoa falou: seu medo foi tão grande que você paralisou. Uhum. E aí, eu fui falar, até o coração
já dispara. Impressionante. Meu Deus. Eu fiz isso na minha terapia, eu trabalhei bastante tempo, até eu parar de paralisar quando eu levava um susto na direção, Uhum. entendeu? Eu já vinha respirando, isso aqui, quando eu passo por algum aperto, a primeira coisa que eu faço é Respirar. respirar, porque aí, né? E essa oxigenação no cérebro tem um poder gigante, daí porque é a meditação. Então, tenho respirar. Na hora que você tiver com medo, respira. Eu estava com muito medo. Eu estava ansiosa para vir. Nunca Deu tinha soco feito. na narina, né? Só Deus. Fôlego. primeira vez no podcast. Aí eu comecei a respirar, fiz a minha meditação, né? E eu digo, meu Deus, como é que vai ser? Vai ser. Aí pedi, gente, olha por mim, não sei o quê. Aí alguém falou assim, ele vai colocar as palavras certas na sua boca. Você não vai lá por acaso. Pronto. Aí eu me tranquilizei. Mas o medo, se você tem raiva, quando você tem raiva, o que que acontece? A adrenalina sobe para os membros superiores. Você tem vontade de esmagar, você tem vontade de bater na pessoa, você parte para cima, né? Por isso que dizem que a raiva dá movimento. Ela dá esse movimento porque ela faz você se mover, tá certo? No medo, ou é pernas para que te quero, Desce para as pernas. você foge, você não enfrenta, você foge ou paralisa. Desce para as pernas. Foi por isso que eu paralisava, né? E, assim, fisiologicamente falando, existe um choque que é o choque psicogênico, né? Que é justamente quando há uma dilatação das veias, principalmente, e o sangue vai para as pernas justamente para correr. Aí duas pernas ficam Pesadíssimas. cheias de sangue. E você não consegue mover. Se movimentar. Né? Então é isso. E isso na vida da gente, medo paralisa demais. E raiva atrasa a vida da gente. Porque a adrenalina que vai pro coração, meu irmão, estômago, aquilo ali, que é daqui para cima. Então a raiva maltrata demais. E aí, como unir a psicologia com o espiritual? Perdão, cara. Tem gente que vive muito mal porque não sabe perdoar. Perdão. E começa com o mais difícil, que é se auto-perdoar. Ontem no livro, eu estou com leitura de luz, de 15 em 15 dias a gente para ler um capítulo da Edith Eva Berger, que é A Liberdade é uma Escolha. Gente, são 13 prisões emocionais que a gente trabalha. Então, a cada encontro, a gente discute uma. Como é o nome dela? Edith Eva Berger. Ela escreveu esse livro com 90 anos de idade, ela viveu o Holocausto, viu os pais morrerem no campo de concentração, ela, aos 50 anos, foi se tratar, não ouviu falar de guerra, as filhas cresceram e ela nunca tinha trabalhado isso, e ela viu que ela precisava. Como é o nome do livro? A Liberdade é uma Escolha. A liberdade é uma escolha. Interessante. Né? É muito lindo. Aí são 13 prisões emocionais. Dentre elas, a de ontem. Já apareceu aqui, ó. Né? É até fofinho. E ela escreveu a primeira. É fofinho a capa dele. O primeiro livro dela foi A Bailarina de Auschwitz. Ela era bailarina e teve que dançar para os coronéis. Isso. E ela é linda. Gente, essa mulher tem 92 anos. Ela, com 90 anos, ela escreveu A Bailarina de Auschwitz. E com 92 escreveu isso. Ela já deve ter bem mais, né? Porque o livro foi lançado. Então, eu uso muito porque é uma forma, ela traz os casos, né? As situações. Compra, vale a pena. Ela traz situações em que ela atende no consultório, e ela se especializou em estresse pós-traumáticos, dessas pessoas que vinham da guerra, que vivenciaram guerras, né? E ela foi se formar com 50 anos, foi fazer faculdade, e até hoje ela ainda
atende. Aí eu disse, se ela, com 92, escreveu um livro Eu vou desse. escrever. Vamos aproveitar Eu e falar do teu livro, né? Já que o assunto é livro. É um livro que eu estou... Você está falando... Não, esse aqui, que já está na esse é mesa. um livro. Casal e Casal a e prostatectomia. Para quem é esse livro? O Esse que você tem a dizer livro desse trabalho aqui? É Narrativas de Mulheres. Mostra aí. Livro é um livro sobre o amor. Né? A gente fala de casal, e quando fala de casal, a gente fala de amor, não é? Que une e que é bom demais a gente estar vivendo um amor quando o momento está bacana, né? Mas nas dificuldades é que você consegue fortalecer esse amor. Uhum. E essas mulheres foram escutadas, nunca tinham sido escutadas até então. Os maridos tiveram câncer de próstata e elas contam como foi essa experiência, quais foram as estratégias de enfrentamento delas, como foi esse baque e tal. E isso, gente, foi em 2000, essa pesquisa foi feita em 2010, quando eu já tinha terminado o mestrado, que o livro ficou pronto, né? Então, 2009, 2010. E naquela época, ninguém tinha escutado as mulheres. Aí eu terminei a dissertação, né? Eu fui estudar porque eu achei a minha professora, a minha orientadora, a professora Júlia Pucher Maluski, maravilhosa, minha petit pois, minha titia Peixo, ela tá até dodóizinha, hoje já tá oitentona, e é linda, maravilhosa. Ela disse, Jaqueline, você vai fazer grupo, não sei o quê, por que você não faz grupo de mulheres? Aí ela disse, o que você está recebendo no consultório? Eu digo, tanto casal passando por essa dificuldade e tudo. Ela disse, por que você não escreve? Aí eu disse, mas não quero ouvir casal não, eu quero ouvir as mulheres. Porque na revisão de literatura que eu fui ver, não tinha muita coisa sobre a mulher ouvindo, né? A mulher sendo ouvida. Aí eu fiz esse grupo, fiz um grupo focal e dentro da abordagem sistêmica da problemática do casal e da família, eu abordo como é que foi. Aí eu tô tão tristinha, tirei um câncer na pandemia, e ali naquele momento tão difícil de todos, né, perdendo pessoas e tudo, a editora Dialética me liga, Jaqueline, eu vi a sua dissertação, Isso 2020, gente. E sim, 10 anos depois. E eu achei fantástico, o tema muito atual, e as mulheres falando de como viveram essa experiência e tal. Você não quer transformar num livro? Aí eu, Aí eu, nossa. Aí o que eu tenho que fazer? Aí ela disse, nada. Você não vai fazer nada. Ele está pronto, você só vai dividir em capítulos, você vai organizar a sua dissertação, porque não quero que você tire a parte da revisão de literatura, faça uma revisão de 10 anos depois, o que mudou, e o que mudou foi essa coisa maravilhosa que foi a robótica, né? Que os casais estão amando a robótica, porque não deixa mais, não pega mais no nervo. Você imagina um cirurgião que na época não compromete nenhum nervo, porque o que compromete a ereção e tudo são os nervos que são triscados. E o robô, uma lente desse tamanho, precisão maravilhosa. Então a recuperação, e os casais estão agradecendo isso. Que coisa linda. E na época não. Quando você fala que eram mulheres que não eram ouvidas, né, eu fico pensando que ela também talvez não tinha com quem conversar, porque ela ia expor quem ela amava, né? Ela ia expor um assunto tão íntimo, né? E o marido mesmo fala, só não fale pra ninguém, não fale nem pra sua irmã. As dificuldades. Não fale pra ninguém. Ele tem culpa, né? Aí vem a culpa, eu tô com câncer. Ai, que vergonha, né? Numa parte do corpo do homem tão intimista. E mexe com a masculinidade, com a mente. Por isso né? que não tá vendendo, gente, legal, viu? Fazer um merchan? Vamos fazer um merchan desse livro aí pros casais aí. Você, psicólogo, psicóloga, terapeuta, pode adquirir esse livro aqui. É um livro que vai lhe ensinar, primeiramente, a como lidar com esse tipo de evento dentro da sua clínica. E depois vai lhe ensinar chaves poderosíssimas de como você pode tratar qualquer assunto relacionado à insuficiência de um homem ou de uma mulher.
Então, ó, te aconselho, pode comprar, viu? Estou falando para a gente, para as terapeutas, assim, que no final não teve como nenhuma delas, todas elas buscaram ajuda. Uhum. O bonito foi isso, né? Todas elas ficaram junto, participaram dos grupos. E essa ideia era de um grupo no Canadá, grupo de mulheres que tinha no Canadá na época, para discutir, para dar apoio, né? Quantos médicos, quantos urologistas eu procurei, gente, ninguém quis saber. Eu sei que não é bom falar, mas eu acho que vale a pena talvez dizer a conclusão do livro. Qual foi o insight mais poderoso que surgiu da conclusão do livro? Amar é cuidar, tá certo? Então, no momento em que um casal ou qualquer pessoa passa por qualquer tipo de dificuldade, isso é motivo de muito crescimento, Uhum. tá certo? De muita evolução. A gente só evolui nos erros, a gente só evolui quando a gente tem as nossas tristezas. Na alegria a gente não para, não, a gente só curte, né? E nas dificuldades, um casal que enfrenta um negócio desse Se consolida. se consolida, gente. Uhum. É a força que tem o amor nesse momento, sabe? Onde o sexo, ele nunca deveria sair desse papel de complemento. Ele por si só, ele não significa, mas ele define um casamento. Ele define uma relação de casal. A conjugalidade é definida pelo sexo. Tá certo? Mas um tempo que você deixa de fazer, que deixa de ter sexo enquanto você está passando por essa dificuldade, nossa, é tempo de rever muita coisa. Assim, a criatividade da mulher, o carinho, sabe? Porque o homem vai se hospitalizar, não quer nem filho. Filho, não, cuidar uma filha cuidando de mim, não. Quer mulher, tudo é mulher. E você Mulher, fala especificamente da falta do sexo, da dificuldade da falta do sexo no livro? Sim. Olha aí, muita gente precisa de um material desse, né? Não é algo que se encontra, não é uma literatura fácil de encontrar. Não é convencional, né? Então, muitas delas, com o tempo, agora depois que passou, tudo bem, mas foi muito difícil no começo. Não, agora já sei que a gente já sabe lidar e tal. E o problema não foram as mulheres, a falta. Tá interessante, né? Fora os homens. Porque no caso as mulheres elas tinham uma compaixão tão grande por aquele momento em que o amor dela, pela dor dele, porque é muito complicado. O homem, ele mexe muito com o homem. Então a falta mexe mais com o homem? Assim como, como a mulher, quando perde o seio, mexe muito com a feminilidade. Você sabe que tem pesquisa? Que comprova isso? 10 pessoas, 10 mulheres que têm mastectomia, que fazem mastectomia, fica. Não entendi. Mulheres que têm câncer acabam se separando. Dificilmente o casamento não permanece. A cada 10, só um? É muito forte isso. É muito forte. E o contrário? É o contrário. No contrário, a mulher não há uma conciliação e a decisão do amar se fortalece. Se fortalece. É muito interessante. Mas as relações estão ficando muito superficiais e voláteis, né? Na hora de um momento de dor, sabe? É por isso que quando eu fiz o lançamento do livro, eu fiz fevereiro do ano passado, dia 9 de fevereiro. E eu me enchi de amor por esse livro, sabe? Porque a gente falar de amor na dor, isso é amor. Porque a gente não só vive de momentos bons, a gente tem muitas dificuldades. Muito mais. O que ele disse? A gente não teria aflições? Sim. Ele não falou que ia ser tudo mil maravilhas, mas com ele a gente consegue se fortalecer. E inclusive aqui eu falo. Aí o amor é provado pelo fogo, né? O amor é provado pelo fogo. E aqui as mulheres falam. E nossa, como eu me voltei para Deus, religião, a minha espiritualidade foi fundamental, né?
E isso fortalece a gente, né? E tá lá, tá na leitura do passeio, tá na leitura do Onde é que tem na livraria leitura? tanto do Vilmar quanto do Del Passeio. Aí, hoje, Jaqueline, você tem atendido em clínica? Fala um pouquinho do que, Tá. como que tá A hoje. clínica, quando eu estava com 45 anos, eu ainda estava trabalhando na área organizacional, certo? E a clínica estava crescendo também. Bombando. Porque eu ia para os congressos, aí antes que só comprava livro da clínica, né? Ou só comprava livro do organizacional. Então, aqueles tinha chique, Laí Ribeiro na época dos anos 90, Bombando, depois eu Laí fiz Bombando, aí depois eu fiz a administração da qualidade, né, a pós-graduação em qualidade total, e terminou, e a gente foi do Rio até o Rio Grande do Sul, muito organizado, foi pela Federal e a FIEC, muito legal, hein? A gente saiu visitando as empresas que estavam se certificando ISO 9000, né, isso em 93, gente. Foi maravilhosa essa viagem. Estava Isso. na concepção da certificação ISO 9000. Foi maravilhoso. E aí os professores eram todos de fora e vinham, e eles abriram, né, através da universidade. Nós fizemos uma viagem muito legal, porque era uma viagem de estudante. E aí nós fomos do Rio, aí o sul todo, né? Foi Sudeste e Sul, aí Rio, São Paulo, Curitiba, Santa Catarina, Porto Alegre, várias fábricas. E o mais engraçado, a Jaqueline era, dentre as pessoas que foram, eram 4 psicólogos. E o resto tudo era engenheiro, na área de qualidade, né? E a gente perdeu muito, o psicólogo perdeu muito para o marketing e perdeu na área de qualidade para os engenheiros. Que impressionante como a gente podia ter ocupado um espaço bem melhor, bem maior. Mas o meu foco era a gente, eram as relações, como é que eram. Gente, quanto eu aprendi. Eles estavam assim, muito à frente. Eu visitei uma empresa em Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina, que, pra vocês terem ideia, cada parede era de uma cor. Eles faziam um estudo do ambiente para as pessoas produzirem mais. Como era? Colorimetria, né? Colorimetria, pela cor. Era um suíço que fazia essa consultoria. Mas foi a VEG? A VEG eu fui, mas não foi na VEG, não. Eu era na fábrica como é as coisas de blusa, de malha. Hering? Confecção? Na Hering eu também fui, mas não foi essa. De malharia que tem aquelas prensas. Sim, Pronto. Estamparia. Pronto, elas faziam aquelas, como é que chama? Prensa, sei lá. E cada cor, cada ambiente era uma cozinha. Aí você tá aqui numa cozinha, aí aqui um vermelhão. E era o estudo que era feito do humor das pessoas, porque o pessoal da arte, né, era muito interessante. Então, eu só olhava para a coisa do humano, da empresa e tal. Quando chegou esse tempo, eu digo, gente, eu quero o que na minha vida? Eu quero viver dentro de empresa. Eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. As empresas, as públicas não, a gente trabalhava durante a semana, dava treinamento, né? Mas as empresas mesmo, só queriam no final de semana. Então eu trabalhava, tinha mês que eu trabalhava todos os finais de semana. E trabalho eu amo, né? Então eu tinha que dar uma puxada. Enfim, eu disse, com 45 anos eu quero estar no consultório e vai mudar. A clínica não vai ser o a mais, o extra. Hoje é mais clínica. Hoje é clínica. O meu extra são palestras, entendeu? Um dia inteiro de integração, vamos começar lá, o pessoal vai trabalhar com governança, vai isso, aquilo outro, aquele vamos, aí eu trabalho, tem especialização em criatividade, e aí vou lá e tal. E aí eu disse com 45 anos, quando eu fiz 45 anos, eu estava na clínica. Não saio mais. E aí o mais bonito, gente, eu levei empresário, gestores
sentar no chão para fazer grupo, terapia. Pela clínica. Para a clínica. Até hoje eu faço isso. Onde foi que eu me fortaleci na clínica? Através das mulheres, dos empresários, dos próprios empresários, que chegavam, posso descansar aqui 15 minutinhos? Eu disse, pode, botava uma musiquinha, tirava o sapato, o paletó, deitava no chão, não era no sofá não, ele deitava era no chão. Aí 15 minutos depois eu, pronto? Aí ele, ai meu Deus, só assim eu tenho um sossego. E a Jaqueline surpreende, eu tive uma consulta com ela uma vez, né? E ela fez um café, não foi? Um chá, um café? Foi. No consultório dela tem uma área à parte, ela trouxe aquele café. Nunca aconteceu comigo, deu ir numa sessão e ela serviu ali, eu não lembro se um café, um chá, e eu fiquei com aquilo Tava lá te dentro. observando. Que estratégia. Foi uma experiência. Estratégia de carinho mesmo. Que- Uma experiência do que a pessoa gosta, do que não gosta. E aí eu fiz essa transição. Foi no ano 2000. Foi na década de 2000. Eu tava muito trabalho e tudo, eu tinha que me resolver. Aí fui para um congresso em Belo Horizonte. Aí a companheira, minha amiga, foi comigo e falou assim, já que tu não quer mais saber de livro de organizacional? Ó, eu vi isso, fulano, não sei o quê. E eu lá, só livro de clínica, de clínica. Aí ela disse, por que tu não se decide logo? Aquilo ficou. Aí eu me decidi. Era isso que eu queria na vida e eu tô assim, né? Virei idosa e muito feliz profissionalmente, né? Assim, acho que a alegria da gente e você ter esse nível de satisfação não é pelo dinheiro que dá. Agora eu quero fazer uma pergunta. Qual é o próximo passo? Agora, eu estou sempre inovando. Comecei com oficinas, jornadas, eu trabalho com mulheres, né? Faço um trabalho com mulheres, inovei com as oficinas de casais. O meu sonho é fazer grupo de casais. Fantástico. Grupo de casais. Grupo de casais. Todo mundo quer posar para todo mundo, no fundo todo mundo tem problema, os problemas são tudo igual, só muda o endereço. São as dificuldades naturais das relações, né? E muitas vezes as pessoas não valorizam as suas histórias, os casais precisam rever, sabe? E eu aprendo tanto. Com Qual a maior dificuldade de um casal hoje? Se eu responder, tu não é responder. Vai. Eu não é responder, tu responde essa coisa. Vai. Não, vamos viajar. Comunicação. Eu trabalho com os 3 tempos, com os 3 tempos da emoção. A emoção é o sentir, o elaborar e o expressar. E a gente muitas vezes se engana, né? Assim, a mulher tem mais facilidade de expressar. Tem, mas não expressa legal. Ela expressa, mas não é assertiva. Ela expressa. O homem expressa calado. É muito comum. Ele expressa calado ou ele fala demais. Então, eu acho que a grande diferença é a capacidade que a gente tem de ouvir, gente. Os casais. Não é de falar. Então, nessa expressão, o que eu estou ouvindo? O que eu estou devolvendo? O que eu estou entregando para o outro? Então, eu não escuto para não me responsabilizar. Eu não me escuto porque eu vou ter que fazer a minha mudança, eu vou ter que melhorar nisso, não é? Eu recebi um casal agora, ontem de manhã. Atrasaram, não sei o quê. E cadê vocês? Eles estão chegando. Quando eu cheguei, entendi porque que ele estava no atraso, né? Ela entrou, quando ela entra, eu falei com ele já tinha ido lá no consultório, e ele disse, eu quero trazer minha mulher, eu quero trabalhar o casamento, não sei o quê. Aí, quando ela chegou, ela olhou para mim e falou assim, eu digo, olá, como vai? Acolhi lá fora. Aí, entrando,
naquela entradinha. Aí ela olhou pra mim, mas você vai me defender. Já foi na parede. Mas você vai me Você é defender, Dona mulher. Netinho. Aí eu disse, claro. Claro, vai eu vou falar que não. defender, claro. E foi muito especial. Acabou que eu nem vou trabalhar o casal agora. Ela precisa, né? Vou cuidar dela, que é a parte mais. Até que. Rômulo, que conversa tranquila, né? Sim, Muito fantástico. aprendizado, Fantástico. muito conteúdo, uma tranquilidade. Eu só tenho a agradecer aí a Jaqueline por essa. Tem mais conversa. coisa, tinha mais umas 20 Tem mais- perguntas. Tem mais fazer um episódio, então. Faz o podcast 2. Tem que fazer dois, né? Mas, assim, essa dica foi de ouro, essa dica do livro, Tá. do livro que ela indicou, Uhum. né? Coloquei aqui, né, que é A Liberdade é uma Escolha, Uhum. e também do livro dela, Casal e Próstata. Parece um nome feio, né? Parece um nome feio. Eu acho que são duas dicas importantíssimas de aprofundamento em relação à parte de emocional, para quem é terapeuta e etc. E deixa o teu arroba aí, teu Instagram, para as Isso. pessoas te seguirem, para as pessoas te conhecerem, Olha ver o material que você posta e poder ir lá validar seu trabalho e Isso. também compartilhar o seu trabalho. Conhecer até os grupos, como participar, né? Isso. Com esse grupo de leitura, ele tá abrindo muito, porque as pessoas vão conhecer, vão saber quem é a Jaqueline, não é? Eu não vou mexer, eu mexo muito com os meus pacientes, aí eu mexo, né? Uhum. Aí, fulano, isso aí, vamos trabalhar nisso e tal. Mas uma pessoa nova, eu tenho cuidado. Eu muito receio de mexer em quem eu não, né? Nem fui autorizado, porque lá ele não é grupo de terapia, é grupo terapêutico. Perfeito. Uhum. Mas falar do emocional, falar das nossas prisões emocionais, gente, não tem como não mexer com as pessoas. E quem vai estar precisando de alguma forma, eu não estou podendo pagar uma terapia agora, vai para um grupo de leitura de 15 em 15 dias. Você vai lá e tem os insights e conhece pessoas. Descomprime, né? Descomprime e ri, a gente brinca. São 2 horas assim que passa, quando você viu, já chegou a hora. E ultrapassa e ela fica olhando, ai, não sei o que, já passou e a gente nem se dá conta. Quantas pessoas no grupo? 12. Uhum. E agora a oficina de casais vai ser no consultório. Não, eu fazia lá onde eu passei, numa sala grande, né, com muito espaço. Agora eu quero uma coisa bem aconchegante. Intimista. É. Bem intimista, sabe? Casais que já participaram de outras, que queiram, né, ser pertinho do Dia dos Namorados, vai ser no dia 7 de junho, né, de 6h30 às 10 da noite. E o arroba? @ Jaqueline Mesquita, tem um Czinho antes do que depois eu fui atrás, Jaqueline é francês, e esse Jacques significa que se lança. Olha, você falou uma coisa tão interessante, porque a importância do nome na cultura hebraica. Incrível. O nome sempre tinha um significado. Isso. E o que era o que o pai queria para o filho, né? Significado como filho da bênção, como. Assim, impressionante. É o que se lança. Uhum. Jaque Fantástico. tancha do que vai, né? E eu vou, senhor. Eu vou. Você se identifica com o seu nome. Eu amo. Eu não gostava, porque eu nunca estudei numa sala sem outra Jaqueline. Jaqueline Mesquita, PSI, psicóloga. De novo, né? Atrapalhou. Arroba Jaqueline. Jaqueline, com C antes do que o Mesquita, PSI. Esse é o meu As Instagram. meninas vão Vamos colocar aí. Nossa, Vai é. colocar aí. E pode me contactar no Zap também, diretamente. Pode dizer. o seu nome. Pode, 988027656. DDD 85. DDD 85. Se eu não atender logo, é porque eu estou em atendimento, mas assim que eu termine, eu entro em contato. E vai ser uma alegria poder ver o resultado desse podcast, que eu estava tanto medo. Então, Mas como é leve, né? Tá vendo? eu quero aprender a fazer. Pois Bora. Pode nos convidar para o primeiro. Pode nos convidar primeiro que nós vamos. Aí, ó. Desafio, viu?
Aí vocês estão perguntando qual é o próximo passo? Quem sabe? Pode Né? vir aqui na HB aqui conversar com o pessoal. É aqui na HB, Cíntia vai me ajudar. Pronto. Né? Falar com o homem. Com certeza, com certeza. Isso. Nós queríamos te dar 2 presentes. Primeiro, essa xícara é sua, para você tomar seu café. No nosso podcast. Joinha. E o segundo presente é esse livro que está atrás de você aí. É para você, é seu. O Rômulo que escreveu aí. Esse O livro, maior tesouro e como protegê-lo. Que lindo! esse livro parecido. Pode ser. Seu, Pronto. eu vou deixar aqui para você. A história Não, fique do livro tranquilo. parecido Viu? com o do seu. Foi em 2020 também. Ah, Fiquei cheio de dúvidas se publicava ou não. olha Falou que de, meu lindo. Deus, olha, não é por acaso que ela E tá eu aqui. tenho um que está sendo escrito e isso passa na minha cabeça também, mas será que eu publico? Será que eu Será publico? que eu termino? Aí, assim, Eu vou ter esse incentivo de Não. vocês aí. que coisa linda. Vou dar uma olhada Legal. com muito carinho. E é isso. Então nós agradecemos demais aqui a presença da Jaqueline, aquele que lança, né? Aqui se lança. Aqui se lança. Legal. Foi uma conversa de muito conhecimento, de muitos insights, muitas chaves poderosas que você possa transformar esse podcast em conhecimento e implantar coisas na sua vida. Não adianta só entender e não implantar, né? O aprendizado vem no desenvolver. Então, para a gente foi fantástico o que nós escutamos aqui. Espero que edifique sua vida. Se você quiser aprofundar ou ser atendido por ela, o contato dela já foi passado aí, tá? Vai rápido porque a agenda é lotada, viu? Procura logo, porque senão não tem nem vaga, tá? E assim, saúde mental não é só para eólica ou para. Na verdade, todos nós precisamos. Estilo de vida, né? É um estilo de vida, então é você que nos acompanhou até aqui, que esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa estar ouvindo isso. Às vezes você conhece alguém que você pensa, puxa, isso aqui que ela falou tem alguma coisa a ver com o que aquela pessoa está vivendo. Compartilha que você pode ajudar alguém com esse conteúdo, curte e nos siga para mais conteúdos como esse. Tamo junto. Valeu demais.